Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 5 de março, quarta-feira de cinzas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira de cinzas, nós iniciamos a nossa jornada quaresmal. Um tempo de graça e de renovação que nos convida à conversão e ao encontro profundo com Deus. O Evangelho de Mateus, que acabamos de ouvir, nos oferece um guia precioso para que nós possamos vivenciar este tempo santo com autenticidade e sinceridade de coração. Jesus nos adverte sobre a importância de praticarmos a justiça, a oração e o jejum, com retidão de intenção, buscando a aprovação de Deus e não o reconhecimento dos homens. Ele nos alerta sobre a hipocrisia daqueles que buscam ostentar suas práticas religiosas, daqueles que buscam apenas viver pela aparência, buscando a vanglória e o reconhecimento dos homens. A Quaresma nos chama a um exame profundo de nossa consciência, a reconhecermos as nossas fraquezas e pecados e a buscarmos a misericórdia divina. É um tempo de arrependimento. É um tempo de mudança de vida, de voltarmos o nosso coração para Deus. Neste que é um tempo favorável, somos convidados a intensificar a nossa vida de oração, buscando um diálogo íntimo com o Pai, um tempo de intimidade com Deus, de estarmos a sós com Ele, de rasgarmos o nosso coração e colocarmos diante de Deus as nossas misérias, as nossas súplicas, e de abrirmos o nosso coração para recebermos o seu amor e o seu perdão. A Quaresma também nos chama a praticarmos o jejum, não como um mero ato de penitência que vem como um tipo de obrigação, mas como um caminho de libertação interior, de domínio dos nossos desejos e impulsos, uma oportunidade de partilhar um pouco do que temos com os mais necessitados. Que a nossa esmola seja um gesto de amor fraterno, de compaixão e solidariedade com os mais pobres e marginalizados da nossa sociedade. Mas para vivenciarmos bem este tempo quaresmal, tem algumas dicas que eu proponho aqui
para você, meu irmão e minha irmã. Primeiro, a oração. Devemos reservar momentos diários para oração, buscando um encontro pessoal com Deus. Podemos ler e meditar a palavra de Deus, especialmente o Evangelho do dia, para que possamos conhecer e amar cada vez mais a Deus. A Lectio Divina é um meio eficaz para meditarmos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Podemos praticá-la. O jejum. A prática do jejum é um exercício de autodomínio, de renúncia aos excessos e de partilha com os necessitados. Que o jejum não seja apenas de alimentos, mas também de tudo aquilo que nos afasta de Deus e do próximo. Podemos fazer o jejum de alimentos que mais gostamos, sim, podemos. Mas a renúncia desses alimentos, de não comer esses alimentos, deve ter como consequência uma ação transformadora. Por exemplo, o valor que você economizou ao não comer um chocolate nesse tempo, por exemplo, pode ser revertido em um alimento a ser doado para a confecção de cestas básicas para as famílias carentes atendidas pelo Domingo Fraterno da nossa paróquia. Também podemos fazer o jejum da língua, onde nos propormos a não falar mal dos outros, de não reclamar, entre tantas outras formas de jejum. A esmola. Devemos ser sempre generosos com os mais pobres, praticando a caridade e a solidariedade. Que a nossa esmola seja um gesto de amor concreto, que transforme a vida de quem recebe e de quem doa. A nossa esmola vai além de dar uma moeda ou um valor em dinheiro, porque muitas vezes a gente acha que está ajudando, mas muitas vezes estamos fazendo com que aquele irmão, aquela irmã permaneça num vício que está pouco a pouco a consumindo, a matando. Devemos sim ajudar quem precisa, mas quando nós vemos que eles necessitam de algo mais do que um mero valor, como, por exemplo, o nosso ouvido para escutar as suas angústias, o seu desabafo, porque estão passando por um momento difícil, por que não fazer a experiência de conversar um pouco com um irmão de rua, saber o porquê ele está nessa situação, talvez até mesmo ajudá-lo a sair dessa situação, indicando os meios e os caminhos a seguir, dar um conselho, doar um pouco do seu tempo a quem vive sozinho, como, por exemplo, visitar um asilo, passar alguns minutos conversando com os idosos, entre tantas maneiras que podemos doar um pouco da nossa atenção e do nosso tempo a quem precisa. A confissão. Devemos buscar o sacramento da reconciliação, que nos lava dos nossos pecados e nos reconcilia com Deus e com a Igreja. A confissão nos liberta e nos purifica, nos ajuda a viver na graça de Deus. Por isso, aproveitemos a oportunidade para procurar um sacerdote e, arrependidos, pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Participação. Participemos das celebrações litúrgicas deste tempo quaresmal, especialmente a Via Sacra, que nos coloca em comunhão com os sofrimentos de Cristo. O silêncio. Busquemos momentos de silêncio e reflexão para ouvirmos a voz de Deus em nosso interior. Que o silêncio nos ajude a discernir a vontade de Deus em nossa vida. Vivemos num mundo onde o corre-corre do dia a dia, muitas vezes não paramos para ouvir a Deus. Nós mais pedimos, falamos, mas não paramos para escutá-lo. Aproveitemos esse momento. Que este tempo quaresmal seja uma oportunidade de renovarmos a nossa fé, de nos aproximarmos de Deus e de nos tornarmos mais fraternos e solidários com os nossos irmãos e irmãs. Que as cinzas que recebemos em nossas testas no dia de hoje nos lembrem de nossa fragilidade e da importância de buscarmos a vida eterna em Deus. E que a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, nos acompanhe nesta jornada quaresmal, para que possamos chegar à Páscoa do Senhor com o coração renovado e cheio da graça de Deus. Em louvor de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde.
Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.